Olá, amigos. Aqui é o Isaías Costa e essa é a leitura comentada da obra Arte da Prudência de Baltazar Gracian. Hoje é o nosso encontro de número 51 e vamos ver dos aforismos 201 até o 204. Nesse vídeo, pessoal, nós vamos falar sobre temáticas bem diversas, como quase todos os vídeos. Os aforismos eles não são tão relacionados entre si. Um deles é praticamente uma cópia com outras palavras de um que a gente já viu. Vamos passar muito rapidamente sobre um deles, e um dos que traz uma visão bem interessante que a gente vai abordar com mais ênfase. Ele fala sobre a gente nunca subestimar as coisas, porque quando a gente subestima a gente pode se surpreender negativamente e ter que sofrer bastante na base da porrada, como se diz, até que a gente seja mais humilde e saiba que as coisas não são tão simplesmente de graça, que você não se esforce para conseguir. Mas também tem o outro lado da gente não exagerar no dificultar, a gente achar que as coisas são difíceis demais, impossíveis. A gente vai falar um pouco sobre esse conceito de impossível, que eu acho muito bacana, visto principalmente por esse lado mais motivacional. A gente vai tocar nessas questões, entre outras mais. Antes da gente começar, como eu sempre peço a vocês, a gentileza de darem um like, um joinha no vídeo. Esse like é super importante para que o canal possa crescer, atingir cada vez mais pessoas, assim que o algoritmo do YouTube funciona. Então eu conto com a gentileza de vocês, certo? Da mesma forma, lá no Instagram, Isaías Costa 14, coloque um coraçãozinho, compartilhe no aviãozinho de papel com os amigos de vocês, para que outras pessoas também conheçam os estudos, certo? Vamos lá, pessoal, começar pelo 201, diz assim: todos são tolos, são todos os que parecem tolos, e metade daqueles que não parecem. A tolice tomou conta do mundo, só resta algo da sabedoria. É insensatez diante da divindade. O maior tolo é aquele que acha que não é. Só os outros o são. Para ser sábio, não basta parecer sábio, nem, muito menos, parecer sábio a si próprio. Você mostra sabedoria quando pensa que não sabe, e vê quando pensa que não vê. Embora o mundo esteja cheio de tolos, ninguém se julga um deles, nem receia ser um. Esse aqui é muito interessante, esse aforismo é curtinho ele, e quando eu estava lendo, gente, eu me lembrei na mesma hora de um mito, o chamado mito da caverna, que é super famoso. Acredito que a imensa maioria de vocês que estão aqui assistindo a esse vídeo já leu ou já ouviu alguém falar desse mito do Platão, né, que ele escreve numa obra chamada A República. Está lá no livro 7 da República, esse mito, para quem quiser ler no original. Eu já li, é super bacana, muito interessante mesmo, traz muitos insights, muitas reflexões para nós. Eu quero pincelar esse mito rapidamente aqui, eu não vou nem me aprofundar, porque certamente você já deve ter ouvido em algum lugar com outras pessoas. Talvez em algum outro momento eu me aprofunde mais nele. Eu quero apenas contextualizar para mostrar o quanto o Baltazar Gracian está super correto ao falar dessa maneira, das pessoas que são tolas, mas pensam que são sábias. E as pessoas que são sábias de verdade, muitas vezes elas são vistas por tolas por outras pessoas, principalmente porque elas são muito silenciosas. E às vezes o silêncio ele não transparece a sabedoria. E você só vai descobrir que aquela pessoa ela é sábia se você se aproximar, se você conversar com ela, sabe? Essa parte final, principalmente, é o que dá um contexto perfeito com esse mito da caverna. A gente vai reler o finalzinho. Ele diz assim: embora o mundo esteja cheio de tolos, ninguém se julga um deles, e nem receia ser um. Aqui ele está dizendo que tem um monte de pessoas que são tolas, mas pensam que são sábias e maravilhosas. E quer saber de uma coisa, gente? Eu, muitas vezes, sou um tolo. E eu me considero um tolo também, para muitas coisas, porque tolice é, de certa forma, ignorância. Ela tem uma relação com a ignorância. E todos nós somos ignorantes em muitas coisas. Então, eu me considero também um tolo muitas vezes. Eu posso estar no grupo dos tolos. E é aqui que eu quero trazer essa historinha, né, do mito da caverna, que está lá no livro da República de Platão. Ele fala que existia uma caverna que tinham muitos prisioneiros, né, várias pessoas acorrentadas, né, não podiam se mexer, né, elas tinham a impossibilidade de se mexer porque elas estavam acorrentadas, elas não podiam sair de dentro da caverna. E ela é uma caverna escura,
e ela só podia ser vista assim, um pequeno rastro de luz que vinha lá de fora por tipo uma fresta, assim, algo muito pequeno assim, de luz que vinha do lado de fora. E aí por conta disso, esse rastro de luz do lado de fora, tudo que essas pessoas dentro da caverna viam eram só sombras, sombras do lado de fora. Eles viam sombras de cavalos, sombras de pessoas, né, sombras de animais que vinham passando por aquele local onde estava aquela caverna. E eles achavam que aquilo era a realidade, porque eles sempre estiveram lá. Eles nunca foram para o lado de fora. E aí teve uma pessoa no meio delas, que é considerado um filósofo, que ficou se rebelando contra isso. Ele queria descobrir mais, ele intuía, né? No fundo ele intuía que a realidade não podia ser só aquilo. E aí ele, de tanto se estribuchar lá dentro, ele consegue quebrar essas correntes e sai dessa caverna. No primeiro momento ele fica com a sua visão meio turva, cega, porque é um excesso de luz quando ele vai para o lado de fora da caverna, e aí ele se deslumbra com toda a beleza do lado de fora, que são realmente as coisas como elas são, a realidade. Ele começa a ver como é que é a realidade, não aquelas sombras das pessoas dentro da caverna. E aí com esse deslumbramento, ele quer voltar para mostrar a realidade para os seus amigos. E aí ele é visto como um louco, né? Porque ele diz, gente, a realidade não é isso aqui que vocês estão vendo. O que vocês estão vendo são só sombras da realidade. E aí ele é meio que expulso de lá de dentro, porque eles passaram a vida inteira somente dentro daquele espaço, vendo somente as sombras, mas eles não viam, que não percebiam que a realidade era muito além daquilo. Eles estavam vendo só pequenas sombras, pequenos resquícios do que seria a realidade mesmo. E aí claro que eu estou aqui trazendo o resumo do resumo do resumo, tem uma série de detalhes dentro dessa história, mas o que eu acho legal, e isso eu aprendi com o Mário Sérgio Cortella, né, o grande filósofo brasileiro, bem conhecido. Ele fala que a maioria das pessoas, quando vão contar esse mito da caverna, elas pensam que por contar, né, e aí principalmente aquelas pessoas que detalham, que floreiam, elas contam como se elas fossem essas pessoas já despertas, sábias, que saíram da caverna e que entenderam o mundo, entenderam a realidade, como é que ela é de fato, e sabem tudo e voltam para explicar para os outros, os meros mortais, o que é a realidade, né? Ou seja, as pessoas quando contam, elas não se dão conta de que elas também podem ser essas prisioneiras, que estão apenas vendo sombras e que estão só replicando uma história muito bonita, contada por Platão. Eu acho tão legal essa perspectiva que ele traz e que é muito verdadeira. A maioria das pessoas, quando vão contar esse mito da caverna, elas se colocam no papel de serem as pessoas sábias que saíram da caverna e que viram a realidade como ela é e está lá para ensinar para os outros como é que é a realidade. E aí nessa hora a gente tem que baixar nossa bola, porque não é tanto assim não. A pessoa que se torna sábia é aquela que passou por um processo extremamente árduo de superar dificuldades, superar sofrimentos e conquistar essa tão sonhada sabedoria e uma liberdade, né? Tanto é que, se você já tiver observado as fotos, todas as fotos que aparecem ilustrando esse mito da caverna, é como se fosse uma grande subida, né? Tem lá a caverna e a pessoa ela sobe por paredes íngremes, né? Esse filósofo até chegar na parte de fora da caverna, e aí dá para ter uma noção de que foi uma coisa sacrificosa. Ele teve que trabalhar muito, que superar muitos obstáculos até chegar lá, entende? A coisa não é tão simples assim. O caminho para a sabedoria é um caminho que leva vidas e vidas, para ser mais exato. Eu não vou me aprofundar nessa questão aqui para não tomar muito tempo, mas eu queria concluir, né, esse aforismo dizendo isso, que a gente baixe a nossa bola, que a gente saiba que muitas vezes é tolo também. A tolice é como que irmã da ignorância no sentido de ignorar, de da gente não ter muitos conhecimentos ainda, muitas coisas a aprender, a lapidar, a se transformar. Beleza, gente? Vamos lá para o 202. Palavras e feitos fazem um homem perfeito. Diga o que é muito bom, faça o que é muito honroso.
O falar mostra uma cabeça perfeita, o agir, um coração perfeito. E ambos são manifestação de um espírito superior. As palavras são as sombras dos feitos. As palavras são fêmeas e os feitos machos. Melhor ser louvado do que louvar os outros. É fácil falar e difícil fazer. Os feitos são a substância da vida e as falas o seu ornamento. A superioridade perdura nos feitos, mas é fugaz. Os feitos são fruto da reflexão prudente. As palavras podem ser sábias, os feitos heróicos. Esse aforismo, gente, ele é praticamente uma revisão de coisas que o Baltazar Gracian já falou em aforismos anteriores. Esse aforismo aqui, gente, eu vou passar muito rapidamente por ele, porque eu já me alonguei, eu já falei bastante sobre essas questões de palavras, de ações, da gente ter mais ações concretas do que palavras. Um dos vídeos o foco dele era falar sobre isso. Eu não estou me recordando agora do título, mas ele tinha mais ou menos essa noção de que as palavras são muito mais tocantes, muito mais importantes do que, ou as ações são muito mais importantes do que as meras palavras. As palavras, elas são secundárias em relação às ações. Ele está de certa forma trazendo isso num outro viés. Eu quero só dar uma pincelada rápida nessa questão energética de masculino e feminino, que na linguagem oriental é chamado de Yang e Yin, o Yang masculino e o Yin feminino. Eu quero apenas trazer mais esse ponto, né, para diferenciar do que eu falei no outro vídeo, não ser repetitivo e partir para o próximo aforismo. Ele fala que as palavras, elas são femininas, e isso é muito legal, gente, porque as mulheres naturalmente elas são comunicativas. As mulheres, ao longo da história da humanidade, elas necessitavam se comunicar bem, porque a educação sempre foi como que colocada para as mulheres. Tanto é que até hoje, se você prestar atenção, você vai saber disso. Até hoje tem até um certo estigma. Tá mudando, graças a Deus, mas ainda tem um certo estigma de que para ensinar crianças, por exemplo, é só mulher que pode. No curso de pedagogia, 90% de mulheres, 10% de homens, porque é como se não fosse dado confiança aos homens para ensinar crianças. E aí, sempre esse papel da educação foi colocado muito mais para as mulheres do que para os homens, porque era uma questão de necessidade as mulheres se desenvolverem na comunicação para ensinar os filhos, para educar, e os homens, desde a antiguidade, eles eram colocados para serem os provedores, para serem as pessoas da caça, de ir à caça, de botar comida dentro de casa. Então as ações, elas são muito mais masculinas, muito mais do Yang. Então isso é algo que faz parte da nossa história como seres humanos, da nossa trajetória lá desde o começo, de milhares de anos atrás até hoje. E isso está como que no nosso DNA, entende? Então é fato de que as mulheres, elas têm por natureza essa questão da comunicação mais do que os homens. Mas isso não é uma regra. Claro que existem homens que têm uma tendência mais yin, de serem mais femininos, e por conta disso desenvolverem essa comunicação de forma muito bela, de forma muito versada. Da mesma forma que existem muitas mulheres que são mais de ação, mais do Yang, que são aquelas mulheres batalhadoras, tipo aquelas super empresárias que a gente vê aí estampadas nos jornais, aquelas mulheres de fibra. A gente não pode ser categórico nesse sentido, dizer que é sempre assim, é sempre assado. Não, claro que tem as tendências, mas de um modo geral é assim. E a gente precisa unir os dois. O que ele fala é isso: se você consegue unir uma boa comunicação, saber falar bem, se comunicar bem, com boas ações, maravilha, você se torna esse homem, essa mulher perfeita. Alguém que alia, que une essas polaridades do Yin e do Yang de uma forma bonita, de uma forma coesa, e assim você tem uma vida muito melhor. Beleza, gente? É mais ou menos essa proposta desse aforismo. Claro que eu não vou me aprofundar nele, porque muitas das coisas eu já falei no outro vídeo anterior. Vamos lá pro 203. Conhecer as eminências de sua época. Não são muitas. Uma fênix em todo o mundo, um grande capitão, um orador perfeito, um sábio em todo um século, um rei eminente entre muitos. As mediocridades são comuns em quantidade e valor. As eminências são raras, pois exigem a plenitude na perfeição.
e quanto mais elevada a categoria, mais difícil atingir o topo. Muitos tomaram para si mesmos o codinome Macho, emprestando o nome de César e Alexandre, mas em vão. Sem os feitos, tal palavra não passa de sopro de ar. Houve poucos Sênecas e só um Apolo e só um Aquiles a fama consagrou. Aqui teve um errinho de digitação, viu, gente? Aqui ele quis dizer Aquiles, está escrito diferente, certo? Aqui ele está falando sobre você conhecer essas eminências da época, aquelas pessoas que fizeram história e até hoje elas são lembradas. E é importante a gente conhecer essas pessoas como que para a gente se inspirar nelas, não para que a gente as imite, percebe? Esse é o grande pulo do gato dentro desse aforismo. Ele é um aforismo também muito objetivo, a sua ideia, a sua proposta é muito direta. Ele está querendo dizer que a gente conheça essas pessoas que fizeram história, que estão lá, né, com seus nomes gravados nos livros de história. A gente se inspire nelas, procure aprender com elas, tentar colocar na nossa vida algumas coisas de aprendizados dessas eminências, mas a gente não imite. A imitação é terrível. A gente já falei no outro vídeo que você simplesmente imitar, você está tipo assim, apagando a sua verdade, apagando a sua autenticidade, a sua integridade. Você não se torna uma pessoa íntegra ao imitar os outros, mas você pode se tornar uma pessoa super íntegra quando você se inspira no que há de melhor nelas e coloca dentro do seu contexto, dentro das suas possibilidades, para que você faça o seu melhor. É mais ou menos isso o que eu quero dizer a respeito desse aforismo. Uma coisa super bacana, gente, que eu quero complementar dentro desse aforismo, para que a gente também seja humilde e a gente não fique nessas ilusões, porque isso é só distração do ego, gente. Nosso ego, ele fica com essa ideia maluca dentro da gente querer reconhecimento, da gente se tornar famoso e se tornar uma pessoa rica, aquelas ideias que eu já falei diversas vezes por aqui. Não que isso não seja legítimo, a gente pode buscar, a gente pode querer essas coisas, mas isso não é o que nos preenche verdadeiramente como seres humanos. Não é isso que nos dá felicidade, plenitude. O que nos dá felicidade e plenitude é a gente seguir o nosso propósito, a gente estar alinhado com o nosso propósito de vida, aquilo que eu já falei diversas vezes por aqui. O maior dos desafios para todos nós é que a gente consiga alinhar, né, pensamentos, os sentimentos, as palavras e as ações. Quando a gente consegue alinhar tudo isso, perfeito. Nós já estamos seguindo a nossa missão de vida, o nosso propósito de vida, e as questões de você se tornar reconhecido, famoso, ganhar muito dinheiro, é só detalhe. Pode acontecer ou não, e mesmo assim você não arreda o pé 1 milímetro, porque você sabe que você está seguindo o seu caminho, seguindo a sua verdade. A grande realidade, gente, é que no mundo de bilhões de pessoas, hoje, em 2021, que é quando eu estou gravando esse vídeo, a população mundial já está se aproximando dos 8 bilhões. São 7,8 alguma coisa bilhões de pessoas. Já pensou, gente? Um número gigantesco. Se você parar para pensar, digamos que todas essas pessoas, ou sei lá, metade delas, até assim já seria uma coisa extremamente exorbitante, metade delas se tornasse aquela pessoa extremamente famosa, conhecida, não ia dar, gente, para você falar de todas elas, para você catalogar todas essas pessoas, bilhões de pessoas, todas elas extremamente famosas, extremamente reconhecidas. É lógico que isso não existe. Essa questão da notoriedade extrema, de ser muito famoso, é uma coisa que poucas pessoas conseguem realmente, de fato, sabe? E isso é o de menos. As pessoas que conseguem isso, muitas vezes é um golpe de sorte, né? Elas fizeram alguma coisa que foi muito impactante, descobriram alguma coisa muito impactante, muito única, inovadora, e por isso conquistaram fama. Mas não é todo mundo que consegue isso. A gente não deve se pautar nisso. É isso que eu quero dizer. A gente deve se pautar na nossa verdade, no nosso interior, e seguir pleno, com a certeza de que a gente está fazendo a nossa parte e está fazendo o melhor que pode. A gente fazendo o melhor que pode, talvez, em algum golpe de sorte, consigamos isso, esse reconhecimento, essa fama, algum status, mas isso é secundário. O mais importante é a gente seguir o nosso coração, seguir a nossa verdade. Beleza? Vamos lá para o 204 para a gente concluir o vídeo de hoje. Diz assim: tratar
o fácil como se fosse difícil e o difícil como se fosse fácil, de modo a não ficar confiante no primeiro e nem desencorajado demais no segundo. Para que algo não se realize, basta considerá-lo feito. Mas o esforço vence a impossibilidade. Em momentos de grande perigo, nem sequer pense, simplesmente haja. Não empreste importância às dificuldades, para que não o intimidem. Esse aforismo, gente, ele é bem curtinho, mas a proposta dele é muito bacana. Aqui ele está falando sobre a gente ter mais ou menos uma visão mais próxima da realidade. Nem para dificultar demais e nem para facilitar demais. Eu vou falar de novo aqui o título dele, porque só pelo título a gente tem uma noção. Tratar o fácil como se fosse difícil e o difícil como se fosse fácil. Tem esses dois lados. Quando você tem algo que é difícil, mas você considera fácil, uma coisa que já está ganha, é quando você menospreza, é quando você subestima. E o subestimar, gente, é algo que faz com que as pessoas aprendam na base da porrada, depois que sofrem pra caramba, depois que tem derrotas, depois que tem altos fracassos, é que elas passam a dar o devido valor, o devido importância a tudo que estão fazendo, sem menosprezar. E aí, quando eu estava lendo, na mesma hora eu me lembrei de um exemplo que eu mesmo já vivi diversas vezes, é um exemplo meio bobinho, mas que ilustra bem o que ele está querendo dizer. E as pessoas que são dos esportes, elas vão me confirmar o que eu estou falando agora. Eu já falei várias vezes que eu adoro jogar basquete. Poucas vezes na vida eu joguei em coisas de campeonato, coisas assim, né, de times fechados, né? Quase sempre eu joguei só para me divertir. Os famosos rachinhas, né, rachinhas de quadras públicas. Mas algo que acontece muitas vezes é isso, é você estar jogando contra um time que as pessoas não parecem ser muito boas, não parecem ser aqueles mega jogadores, e aí por vezes o ego fala mais alto, não só seu, mas do time como um todo, e aí você já tem a partida, o jogo como ganho. Você já joga assim, como se fosse uma mera brincadeira, assim. Você não dá o gás, como se diz, né? Você não se esforça para ganhar. E às vezes vem uma surpresa. Aquele time que aparentemente era um time facinho, já tava a vitória ganha, ele chega e massacra você. Você fica lá, baixa a guarda, como se diz, entre aspas, né? E aí ele vem com tudo. Aquele time que aparentemente estava no papo para ganhar, ele traz grandes surpresas. Eu já vivi isso várias vezes. Eu junto com os times que eu estava jogando, a gente achando que estava com a vitória na mão e perdeu por um time que poderia ter ganho se tivesse se esforçado com toda a dedicação, se colocado de corpo e alma dentro do jogo, entende? Esse é um exemplo simples, um exemplo até bobinho, para que você entenda que você não pode subestimar. Quando você subestima, vem a vida e lhe dá uma surra para que você aprenda que as coisas não são tão fáceis assim. Isso é o que ele está falando, a coisa que ela é fácil você considera como se fosse difícil, ou difícil como se fosse fácil, aí indo pro outro lado. O outro lado é quando tem uma coisa que é relativamente fácil e você coloca como sendo extremamente difícil, uma coisa assim do outro mundo, uma coisa impossível. Eu quero falar sobre o que eu penso a respeito dessa palavra, impossível. Impossível significa o quê? O que não é possível. E aí possível é aquilo que está dentro da nossa realidade humana, é o que pode ser feito. Porém, gente, o conceito de impossível, eu aprendi isso principalmente com esses grandes palestrantes motivacionais que tem no nosso país e até mesmo fora. Eu já escutei isso também de palestrantes de outros países. Eles falam que o impossível é aquilo que não foi tentado o suficiente. Na minha opinião, essa é uma das melhores definições de impossível. Eu até convido você a anotar essa frase, porque ela é extremamente poderosa. O impossível é aquilo que ainda não foi tentado o suficiente. Porque as pessoas falam de impossível aquilo que elas tentaram e não conseguiram. Aí o que elas fazem? Elas abrem a boca para dizer, não, aquilo ali é impossível, aquilo ali não dá para fazer. Por quê? Porque elas tentaram e não conseguiram. Aí elas, na cabeça delas, elas vêm com aquela ideia maluca de que aquilo ali ninguém consegue. E mais uma vez, é muito legal a gente trazer isso para o universo dos esportes. Nos esportes a gente vê o tempo todo a galera conquistando o impossível.
em todas as modalidades praticamente. Na natação a gente vê isso, na corrida a gente vê isso, na questão dos esportes mais de contato a gente vê isso, né, de boxe, de luta livre, a gente vê essas pessoas conquistando vitórias absurdas, recordes enormes. Por quê? Porque elas acreditaram, porque elas não colocaram na cabeça que elas não podem. Elas colocaram na cabeça que podem, que conseguem, vão lá e fazem. E aí eu quero trazer, gente, um exemplo que eu li, né, e que eu ouvi também, né, pessoas falando a respeito, que eu acho super interessante. No século passado, no século XX, as corridas, elas não tinham a velocidade, a explosão de performance e de resistência dos corredores que tem hoje, depois do século, na virada do século XX para o XXI. No século XX, quando não tinha esse grau assim de explosão tão grande nas corridas como é hoje, as pessoas, as grandes pessoas voltadas para essa coisa das performances, eles meio que estabeleceram uma meta, um valor tipo que seria o inalcançável para as corridas. E aí eles diziam, né, no século XX, que o ser humano, ele não era organicamente, né, a estrutura do ser humano não era resistente o suficiente para correr 1 milha num tempo de 4 minutos. Esse era como se fosse o limite, dizendo o limite do possível. Acima disso seria o impossível. Eu estou trazendo esse exemplo porque ele é super didático, é fácil de entender. Os cientistas, as pessoas que estudavam o organismo do ser humano, a capacidade dele de resistir aos impactos e às dificuldades, ao máximo do estresse, diziam isso, 1 milha no período de 4 minutos. Eles diziam isso é impossível, ninguém consegue num tempo menor do que 4 minutos. 4 minutos é como se fosse o extremo do extremo. Aí eu fiz esses cálculos, peguei essa distância, 1 milha, gente, é aproximadamente 1,6 quilômetro, e fazendo isso em 4 minutos, né, 4 minutos se você transformar em hora, eu até anotei aqui, dá 0,067 horas. Se você faz esse cálculo de velocidade média, dá uma velocidade média de 24,12 km por hora. É uma velocidade, gente, estupenda. 24,12 km por hora. É como se você estivesse o tempo todo nessa velocidade. E aí eles diziam, não, ninguém consegue isso, nenhum ser humano. Mas aí tiveram aquelas pessoas que se questionaram, será mesmo que o ser humano não consegue? E aí teve gente que foi treinando, até que chegou um dia que uma pessoa conseguiu por milésimos de segundos diminuir esse tempo. Fez lá em 3 minutos, 59 segundos e 800 centésimos, assim, uma coisa bem pouquinha de diferença para esse limite, mas ela já mostrou, não é bem por aí. O que você está falando não é uma verdade absoluta. Alguém conseguiu num tempo menor. E foi só essa pessoa pioneira conseguir isso, pronto, que aí uma série de outros atletas começaram a treinar absurdamente e foram baixando esse tempo. E hoje em dia, os atletas de performance, os grandes corredores, quando você fala isso, eles fazem rir da sua cara e dizem, até parece que eu não consigo um tempo tão pequeno desse, né? Porque eles já treinaram de um jeito tão absurdo que hoje em dia tem pessoas que conseguem um tempo bem menor do que esse, correr 1 milha. Então, essa é a ideia do impossível. O impossível é aquilo que ainda não foi tentado o suficiente. Se você se esforçar, se você der o gás, o melhor de si, aquilo que dizem pra você que é impossível, pode se tornar possível. Beleza, gente? É mais ou menos essa a proposta desse aforismo, que eu achei genial, eu achei muito interessante e é super motivador. Nós podemos nos motivar muito com essa ideia. Aquilo que você considera impossível, você pode transformar no possível através das tentativas. Tente até conseguir. Dessa maneira, você vai ver que aquilo que aparentemente era impossível, você vai ver que é possível sim. Beleza, gente? Espero que vocês tenham gostado das reflexões do vídeo de hoje. Não deixem de dar um like, um joinha no vídeo, compartilhar com os amigos de vocês, se inscreverem no canal, quem ainda não é inscrito, e continuar acompanhando os vídeos. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.